Ora viva, hoje temos um episódio especial do Sobre Carris, na sequência da série narrativa sobre Alcafaz. Passaram 40 anos, neste 11 de setembro, do acidente que marcou um antes e um depois na história da segurança ferroviária em Portugal. Hoje falamos com o diretor do Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves e Ferroviários, Nelson Oliveira. É o convidado do Sobre Carris, especial também dedicado a esta série de Alcafaz, a entrevista completa que pode ouvir já de seguida. Dizer-lhe que pode ouvir a série narrativa no feed do Sobre Carris ou então procurando por Alcafaz na sua plataforma preferida de podcast. Só apenas uma nota, esta conversa foi gravada antes do acidente no Elevador da Glória no início do mês de setembro, em Lisboa. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano. Olá, viva. E Diogo Ferreira Nunes. Olá, viva. Eu sou o Ruben Martins. Vamos olhar para este acidente 40 anos depois. O que é que aprendemos com Alcafaz? Boa pergunta. Digamos que Alcafaz insere muitos ensinamentos para a rede ferroviária nacional, nomeadamente para a segurança da rede ferroviária nacional. Vamos contextualizar um bocadinho. No início dos anos 80, da década de 1980, a CP passava, a Ferrovia Nacional, na altura só a CP, passava por grandes transformações a nível de melhoria do serviço que prestava ao público. Uhum. Os comboios de Lisboa-Porto com 140 km por hora, a fazer as tais 3 horas de viagem, um crescimento do tráfego muito grande, mas isto assentava numa rede explorada com os princípios, especialmente nas linhas de via única, explorada com os princípios de meados do século XIX, ou seja, cantonamento telefónico, assentando único e exclusivamente na fiabilidade do fator humano, na fiabilidade das pessoas que eram responsáveis por garantir a segurança da circulação. Ora, isso inevitavelmente resultou numa série crescente de acidentes cada vez mais graves, nomeadamente na linha do Norte, onde houve uma série bastante grande entre 83 e 85, de acidentes com potencial bastante grave. Alguns deles tiveram mortes, talvez o mais conhecido fosse o de Santiria. Mas só este de Alcafaz é que veio definitivamente mudar as coisas. Este de Alcafaz veio mudar as coisas pelo seu impacto, mas acaba por ser mais um grão de areia naquilo que já estava a ser planeado, ou seja, já estava a ser planeada a introdução de sistemas automáticos de controle de velocidade dos comboios, sistemas de apoio à exploração, e aquilo é a gota d'água que leva a que de facto haja o pontapé de saída para que o sistema Convel, que hoje conhecemos, e para que o rádio sol comboio, portanto a possibilidade de contactar diretamente entre os postos de comando da circulação e os comboios por rádio, o que teria evitado o acidente de Alcafaz, que sejam implementados. E, portanto, marca de facto, embora não tenha sido o fator catalisador, é aquele que marca o pontapé final de saída para isso. Mas porquê é que em finais do século XX ainda estávamos com sistemas de exploração do século XIX? Era porque havia pouco dinheiro para a ferrovia? Estávamos naquela do deixa andar? O que é que se passava ao certo para não se modernizarem os sistemas de segurança nessa altura? Ou era porque havia demasiada confiança na fiabilidade do sistema? Isso claramente. Havia uma confiança excessiva na fiabilidade do sistema, na fiabilidade humana. O que à luz dos dias de hoje, nem só, às vezes nós temos este problema de olhar retrospectivamente, parece tudo muito fácil e parece tudo muito evidente em relação ao passado. Mas devo dizer, e isto deve ser assinalado, numa entrevista que a Manuela Moura Guedes faz na RTP a um dos responsáveis da CP de então, faz já perguntas muito pertinentes sobre a questão de confiar cegamente no fator humano num sistema que dependia única e exclusivamente de um sistema que transportava centenas, milhares de pessoas em cada comboio e que dependia única e exclusivamente do fator humano. E a Manuela Moura Guedes faz perguntas extremamente relevantes que nós atualmente fazemos nas investigações que executamos atualmente. E, portanto, não é assim a questão da retrospectiva. Na altura já havia pessoas de fora do sistema que questionavam como é que era possível que o sistema ferroviário nacional estivesse a ser explorado daquela maneira. A questão que agora a Comissão de Inquérito terá que esclarecer, e tal como afirma é a sua convicção, o problema situa-se exatamente no esclarecimento do comportamento dos agentes responsáveis pela exploração entre Alcafaz e Nelas.
O que quer dizer que fazia parte da capacidade de decisão de cada uma das estações de Alcafaz e de Nelas o deixar ou não avançar o comboio regional para Nelas e aí encontrarem-se os dois comboios, é isso? Eu diria que faz parte, é da responsabilidade do chefe assegurar-se das condições em que pode despachar um comboio da sua estação. Nessa medida, é a sua capacidade de decisão que está em causa. Um erro humano não será antes um erro do sistema. Ou seja, as comunicações que são feitas entre os chefes de estação e o posto regulador são sempre feitas por chamadas telefónicas. O sistema telefónico, aliás, estamos a explorar um troço de via única em cantonamento telefónico. Portanto, não estou de maneira nenhuma de acordo que se trate de um erro do sistema. Porque há outros sistemas. Há um sistema de sinalização automática que é utilizado variedíssimas vezes. É utilizado em determinadas circunstâncias quando os níveis de tráfego e de fiabilidade o determinam. Mas não é uma via com tráfego intenso? Depende dos critérios de avaliação. Diríamos que já hoje é uma via de importância estratégica por causa das ligações à Europa, mas com os níveis de tráfego são ainda compatíveis com os sistemas de exploração adotados. Sr. Engenheiro, mas se houvesse uma sinalização automática, um sistema de sinalização automática nesta zona, eventualmente não teria ocorrido o desastre. É uma suposição, não lhe respondo. Aliás, basta pensar que, para aí desde 1880, que na Inglaterra já existiam sistemas de encravamento entre estações colaterais que não permitiam que um sinal abrisse quando o outro também estava aberto num sentido conflituante. Portanto, estamos a falar desde 1880. Os sistemas de controle de velocidade dos comboios generalizam-se na Europa na década de 1920-1930 e, portanto, Portugal estava em 1980 com condições de utilização da rede similares às dos outros países que já tinham esses sistemas instalados, mas nós não tínhamos. Portanto, era inevitável que este tipo de catástrofes, de acidentes que aconteceram naquela época fossem acontecendo. Agora, mas voltando à sua questão de porquê é que estava assim. O caminho de ferro português, desde a concessão única de 1947, em que a CP é criada como exploradora única da rede ferroviária nacional, excepto a linha de Cascais, sempre teve um déficit enorme de investimento. Primeiro, também pela guerra. Por um lado, por se entender que o caminho de ferro não era o futuro. Na altura não havia essa percepção. E, portanto, o grande investimento foi para a rodovia. Não é só dos anos 80, daquilo que se diz da época Cavaco, não é? Isto já vem de trás. Apesar disso, existiram uma série de planos de fomento que incluíam o caminho de ferro, onde de facto houve melhorias, mas essas melhorias assentaram essencialmente no material circulante, que é aquilo mais visível para as pessoas, e também na melhoria das condições da via. Os aspectos de segurança, enfim, foram cautelados na linha do Norte através da instalação dos sistemas de cantonamento automático, mas que não passou da linha do Norte praticamente. Ou seja, sempre muita limitação nos meios financeiros colocados à disposição. Isto depois vem sendo agravado com a guerra colonial e com o drenar de recursos do Estado para isso. Isto depois culmina com o 25 de Abril também, que depois houve aquela turbulência toda que nós conhecemos, que nós sabemos, e portanto o caminho de ferro sempre pôs os seus ovos, se quer falar assim, na linha do Norte, que era a artéria principal da rede. E as antenas, nomeadamente as linhas de via única, sempre foram deixadas para o último e, portanto, Alcafaz é o culminar daquilo que era inevitável que acontecesse. Mas depois de Alcafaz, o que é que mudou nas linhas ferroviárias portuguesas? Ou seja, o que é que muda imediatamente a seguir ao acidente? Que modernizações é que vão sendo feitas? O que é que vai acontecendo para garantir mais segurança ao sistema ferroviário? Bom, o que é que muda? Muda principalmente o avançar, claro, o ser incontornável avançar para a instalação de um sistema de controle automático de velocidade e para a instalação do rádio-sol-comboio. Ora, desde logo isso é um avanço enorme, mas mais uma vez é concentrado onde? Na linha do Norte, que obviamente é aquela que tem mais tráfego na rede, ou tinha mais tráfego na rede e ainda hoje tem, mas é também decidido o projeto de modernização da linha da Beira Alta. Há bocado questionou-me se o Alcafaz tinha sido decisivo para a implementação do Convel e do rádio-sol-comboio. Não, eram coisas que já estavam a ser delineadas. Agora, foi sim decisivo para a primeira grande modernização de uma linha de via única, porque apesar de tudo a linha da Beira Alta é a nossa ligação à Europa, apesar de é a maior ligação à Europa. É preciso não esquecer que nessa altura a linha da Beira Alta tinha, dependendo da época do ano, tinha entre 22 a 30 e tal circulações por dia.
Em 1985, data do acidente, havia mais circulações e um número considerável mais de circulações na linha da Beira Alta do que existia com a linha toda modernizada. Ou seja, as condições de exploração que ela tinha eram muito exigentes em relação aos meios de segurança que estavam implementados. Mas voltando à sua questão, o acidente de Alcafaxe, de facto, faz arrancar o tal projeto de modernização da linha da Beira Alta, que, salvo erro, se inicia por volta de 91, agora não tenho as datas bem presentes, e, portanto, é a primeira linha plenamente modernizada, eletrificada, com sistemas de cantonamento automático, com véu, com rádio sol comboio. Portanto, aí sim. Isto depois vai-se espalhando a toda a rede, ou seja, a partir daí vai-se espalhando, também de acordo com os projetos de modernização e mais ou menos de acordo com, enfim, nem sempre, mas com o nível de utilização dessa rede. É claro que houve aqui uma série de investimentos que foram potenciados também por eventos como o Euro 2004 e tudo mais, que levou também a uma modernização de uma série de linhas, mas de facto este passo para a modernidade do caminho de ferro em nível de sistemas de exploração e de segurança dá-se com toda essa sequência de acidentes de meados dos anos 80 e que Alcafaxe é talvez o culminar pelas maiores consequências que teve. Chegados a 2025, ainda temos linhas com cantonamento telefónico. Estas linhas ainda constituem um risco de segurança na rede ferroviária nacional? Toda a atividade humana inclui um risco de segurança, como nós sabemos, não é? Por isso é que as empresas ferroviárias têm a obrigação de ter um sistema de gestão da segurança precisamente para gerir os seus riscos. Eu não vou dizer, é óbvio que eu não vou negar que uma linha em exploração cantonamento telefónico tem um grau de risco ligeiramente superior ou superior a uma linha que está explorada com sistemas de controle automático de velocidade, cantonamento automático e tudo mais. Mas esse risco é devidamente gerido pelos sistemas de segurança que estão implementados. Agora, é muito importante, e as empresas fazem, como é óbvio, que haja sistemas de monitorização do desempenho dos agentes humanos que estão ali. Uma das coisas que ficou patente no acidente de Alcafaxe foi o relaxe nos procedimentos de segurança. Ou seja, para que um comboio avance de uma estação para a outra, existem regras ferroviárias, regras nos regulamentos extremamente estritas e formatadas sobre o que é que cada pessoa tem que fazer. E, obviamente, que se todas as pessoas cumprirem exatamente aquelas regras, a probabilidade de um acidente ocorrer obviamente não é zero, mas é muito, muito reduzida. A investigação que na altura as empresas fizeram, a empresa fez também com a Direção-Geral de Transportes Terrestres, que fez ao acidente, deixa patente uma série de relaxe, de displicência na aplicação desses procedimentos. Ora, isto nunca tinha sido detectado antes. Atualmente, o que é uma obrigação das empresas? Das empresas ferroviárias? É monitorizar como é que as suas regras, os seus regulamentos são aplicados pelo pessoal ou qualquer outra componente da empresa. E, a partir do momento em que sejam detectados desvios, implementar as medidas necessárias para corrigir esses desvios. Ora, ali em Alcafaxe fica patente que havia um completo relaxo nos procedimentos que nunca tinha sido identificado pelas hierarquias dos trabalhadores que lá estavam. E por isso é que eu estou a pôr este foco na mudança de paradigma que existe, enfim, desde os últimos 15, 20 anos, na forma como a gestão da segurança ferroviária é feita. Perguntava-me, então as linhas que são atualmente exploradas em cantonamento telefónico também tem um nível de risco elevado. Sim, claro que tem um nível de risco maior do que uma linha com sistemas automáticos de proteção, como é óbvio. Mas, por um lado, são linhas que têm um menor tráfego, portanto, a probabilidade para o erro acontecer é menor e os trabalhadores, os ferroviários, todos sabem o que têm que fazer e são monitorizados sobre essa maneira como o fazem. É assim que as empresas gerem o risco que existe em qualquer atividade que há. E na Europa é comum ainda termos muitas linhas com cantonamento telefónico ou é cada vez mais raro? É cada vez mais raro.
Aliás, e Portugal também está a seguir nesse caminho de modernização e de automatização da proteção e da segurança do caminho de ferro, mas atualmente na Europa é cada vez mais raro a existência de linhas de concatenamento telefónico. Dito isto, e como eu já disse no início, já há muitos anos, há muitas décadas, que mesmo essas linhas na Europa, mesmo que sejam concatenamento telefónico, têm sistemas de travagem automática nos sinais, coisa que em Portugal nunca foi implementado. E por isso também este esforço, ou seja, Portugal, de certo modo, ultrapassou vários degraus, passou de uma fase na implementação dos seus sistemas de segurança, passou de uma fase muito arcaica, ou está ainda a passar de uma fase muito arcaica, nas linhas em que ainda subsiste esse concatenamento telefónico, para sistemas muito avançados de sinalização eletrónica por sistemas de software muito avançado. Dos 4 ferroviários envolvidos neste acidente, um acabou por ter a reforma antecipada, outro foi despedido e mais tarde acabou por ser reintegrado na empresa. Outro teve 12 dias de suspensão e a guarda de passagem nível sofreu uma baixa de categoria. A penalização dos trabalhadores por incumprimento destes regulamentos é a maneira mais acertada de agirmos com estes ferroviários envolvidos neste tipo de acidentes? Depende muito das situações. Aí, nessa situação, eu diria claramente que não. Alcafaz é ou poderia ser um caso de estudo típico daquilo que atualmente se designa de cultura justa e cultura de segurança. Ou seja, a regulamentação europeia obriga a que as empresas ferroviárias implementem sistemas de cultura justa. O que é a cultura justa? A cultura justa é um sistema de organização empresarial que, aliás, obviamente não foi inventado na ferrovia, começou na indústria espacial, na indústria nuclear, portanto, aplicado também na indústria nuclear, e depois tem-se vindo a disseminar por outras indústrias consideradas de segurança crítica. E o que é que significa? Significa que o trabalhador de primeira linha não pode e não deve ser penalizado por erros honestos que cometa, ou seja, por erros que são induzidos pelo sistema onde ele opera. Como eu disse há pouco, uma das constatações feitas na investigação que na altura foi feita, uma investigação feita com os meios da época e bastante diferente daquela que seria feita hoje. Uma das constatações que foi feita foi o tal relaxo completo de procedimentos, que era uma coisa que não era pontual, não era daquela situação, era uma coisa que vinha de meses, anos de uso e abuso, de relaxe nos procedimentos que deviam ser aplicados. Situação que nunca foi detectada pela empresa que tinha essa obrigação, ou seja, a hierarquia, quem controla e quem monitorizava aqueles trabalhadores nunca detectou, ou não havia qualquer tipo de monitorização. Por outro lado, estava-se a pedir a pessoas que fossem infalíveis num sistema que estava a ser cada vez mais sobrecarregado, como eu disse, dependendo dos dias e das épocas do ano, podia haver 30 a 40 comboios na linha da Beira Alta, com alterações de cruzamento frequentes, porque as condições de estabilidade da exploração eram muito diferentes e, portanto, havia atrasos que vinham, inclusive, com muitos comboios internacionais que se atrasavam muito em Espanha, como era habitual. E, portanto, isso causava alterações frequentes da rotina em que os comboios, em vez de cruzarem sempre nas mesmas estações, haveria alterações de cruzamentos programadas quase no momento, diria eu, ou com pouca antecedência, e tudo isto cria perturbações na forma como as pessoas trabalham. Ou seja, estava a ser pedido a pessoas que estavam praticamente no seu limite de desempenho, que nunca cometessem um erro. Ora, eu pergunto qual é que é o humano que nunca comete um erro. E, portanto, num sistema que assente exclusivamente no desempenho de um humano, é óbvio que vai mais cedo ou mais tarde, o erro vai ressaltar e pode causar um acidente mais grave ou menos grave, ou apenas um incidente. Estou-me a lembrar do caso da guarda de passagem a nível, que é criticada porque não fez parar o comboio. Um comboio que ela não estava à espera que viesse daquele lado, que foi apanhada de surpresa por esse comboio e, portanto, aquela pessoa que era o trabalhador do escalão mais baixo da ferrovia, foi-lhe apontado e foi acusado que tinha sobre ela o peso da responsabilidade de impedir aquele acidente, ou pelo menos diminuir as consequências daquele acidente. Uma pessoa que foi apanhada completamente de surpresa numa situação que ela própria fica sem saber o que fazer. Tendo especialmente em conta que, conforme ela própria diz, mas eles estão sempre a mudar a ordem dos cruzamentos e às vezes não nos dizem. E, portanto,
não faz qualquer sentido estar a penalizar uma pessoa por um erro, que neste caso nem sequer é um erro, é uma omissão, se quiser, de algo que não lhe era pedido sequer que lhe fizesse. E, portanto, isto para tentar agora objetivar a resposta à sua questão. A perspectiva que atualmente é obrigatório, volto a dizer, as empresas ferroviárias aplicarem é que os trabalhadores não devem ser penalizados por erros honestos que cometam, que sejam induzidos pelo sistema. Por qual é que é o problema? É que a penalização, que foi uma coisa sempre muito típica da ferrovia, porque a ferrovia é uma estrutura, tem uma herança de estrutura militar e, portanto, há muito essa cultura da penalização. Já houve muito mais do que há agora, infelizmente está-se a fazer um bom caminho nesse sentido. A penalização por erros que as pessoas cometam ou por pequenas falhas que as pessoas cometam, o que é que acontece? As pessoas tendem a ocultar que fizeram essa falha precisamente para não serem penalizadas. Ora, a partir do momento em que nós, enquanto sistema ferroviário, deixamos de saber o que é que se passa no terreno a nível de pequenas falhas, porque são esses os precursores dos grandes acidentes. Se nós deixamos de ter essa informação, então estamos a perder a capacidade de antecipar o acidente. E daí este peso, esta força que a Comissão Europeia está a fazer e a Agência Ferroviária Europeia estão a fazer no sentido de implementar sistemas de cultura justa nas empresas ferroviárias, precisamente para haver o máximo de informação sobre o que é que se passa no terreno, o que é que não corre bem no terreno, para que se possa agir preventivamente para que não hajam acidentes. Não quer isto dizer que deve haver uma cultura de desresponsabilização total. Não, obviamente que erros cometidos por negligência grosseira, por intenção, obviamente que isso tem de ser penalizado e bem. Mas o que se quer dizer é que uma pessoa que julga que está a fazer bem e que se calhar não foi bem formada, não teve reciclagem na formação que teve, não teve uma explicação devida das regras que é suposto aplicar, como é que essa pessoa vai ser penalizada por fazer aquilo que julga que está a fazer bem, apesar de não ser o correto? Não resisto em perguntar-lhe, e já aqui fora do âmbito do acidente de Alcafaz, já que estamos a falar nisto, queria dizer que, por exemplo, a penalização que foi feita ao maquinista do acidente de Angrois, do Álvia de Santiago, não devia ter acontecido, ou seja, um ser humano não pode ser um único responsável por um acidente. Não pode. Eu quando dou formações sobre segurança ferroviária, esse é um dos exemplos típicos que eu dou. Eu comparo aquele acidente de Montparnasse, que é muito famoso. Sim. Exatamente. Compara esse acidente com o de Angrois em Espanha, em que são exatamente 100 e tal anos depois, é exatamente a mesma coisa. Portanto, o maquinista que se despista em relação ao local onde está, portanto, perde aquilo que nós chamamos de consciência situacional, frena tarde demais e, portanto, ultrapassa o limite da linha. E ali exatamente a mesma coisa, perde a consciência situacional do sítio onde está, é distraído por uma chamada, por não sei quantos, e 3 segundos foi o suficiente para causar aquele acidente. Ou seja, uma distração de 3 segundos resulta naquele acidente. Não pode assentar numa única pessoa isto. E o próprio relatório que depois a Agência Ferroviária Europeia fez sobre o assunto põe isto em clara evidência. Não está conforme com a legislação europeia que um aspecto crítico da segurança assente sobre um humano. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Nelson, obrigado. Nada. Ora, essa foi um gosto. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.